Capítulo 4, Seção 3. A perseguição, bases jurídicas e crime de horror. Tal como foi levada a cabo por Nero, a perseguição anticristã poderá parecer simplesmente a manifestação de uma loucura sanguinária ou o terrível divertimento de um senhor apavorado perante a cólera dos seus súditos. Semelhante explicação seria absolutamente válida se o drama de 64 tivesse sido único. Dentro em breve, porém, e já com os próximos imperadores, essa perseguição há de recomeçar e prolongar-se-á até os princípios do século IV. Ela não é, pois, o mero resultado de um penoso acaso que tenha colocado Nero sobre o trono e ateado o fogo dos bairros populares de Roma. E é exatamente por isso que surge uma questão extremamente delicada, sobre a qual ainda não se fez a devida luz. É a questão da justificação legal que podia apresentar para tais medidas um povo tão violentamente apaixonado pelo direito como o povo romano. Sobre este assunto, havia matéria para discussão até mesmo entre os cristãos. É o que se verifica numa passagem da Apologética, escrita por Tertuliano nos fins do século II, esboçando a história das perseguições desde as origens até o seu tempo, diz aos romanos: consultai os vossos anais e verificareis que Nero foi o primeiro que se serviu do gláudio imperial contra a nossa seita. Mais tarde foi feita outra tentativa por Domiciano, que pela sua crueldade merece ser considerado um seminero. Quem foram os nossos perseguidores? Foram homens iníquos, ímpios, infames, que vós mesmos sois os primeiros a condenar. Pelo contrário, entre os príncipes que se sucederam no trono, sabendo respeitar as leis divinas e humanas, não podeis citar um só que tenha feito guerra aos cristãos. Que devemos, pois, pensar dessas leis que só são postas em vigor contra nós por príncipes ímpios, injustos, infames, cruéis, extravagantes e dementes, mas que Trajano evitou parcialmente, que Vespasiano, o destruidor dos judeus, não mandou aplicar, como também não se atreveram a fazê-lo Adriano, Antônio e Vero. Neste texto, nota-se não só uma hábil manobra para lançar a responsabilidade das perseguições sobre os imperadores cujos nomes eram detestados, mas também uma argumentação jurídica de muito peso. Existem efetivamente leis anticristãs, mas a prova de que essas leis são monstruosas e iníquas reside no fato de que só monstros da iniquidade as puseram em prática. Mas o mal é que isso é falso. Houve imperadores excelentes, homens que sob muitos aspectos fazem honra à humanidade, que, se não promulgaram novos textos legislativos contra os cristãos, não hesitaram em mandar aplicar os antigos decretos de perseguição. Alguns desses reinados, que o apologista considera como os tempos de euforia, foram, na verdade, maculados pelo sangue cristão. Era necessário, portanto, que houvesse outra coisa, algum instrumento jurídico válido que justificasse o rigor dos poderes públicos contra a nova seita. Ora, nós não possuímos esses textos nem os decretos de perseguição. Trajano, respondendo a Plínio, o moço, num célebre rescrito que estudaremos mais adiante, referir-se-á a uma legislação anterior ou pelo menos a uma jurisprudência anticristã. Como Tertuliano assegura expressamente que Nero promulgou uma lei contra os cristãos, o fato parece admissível, mas neste caso seria ainda necessário determinar em que argumentação jurídica se fundava o seu decreto. Os cristãos eram considerados diferentes dos judeus e tidos como dissidentes do judaísmo. Por isso, não beneficiavam dos privilégios sociais obtidos por Israel, principalmente o de poderem orar a seu Deus pelo imperador, sem terem de prestar de obediência nos cultos oficiais. Mas isto não explica que devessem ser perseguidos ipso facto. Os crimes contra o direito comum, tais como o de atear incêndios e outros de que a maldade e a estupidez do povo os acusavam, poderiam, quando muito, servir de pretexto para desencadear as perseguições. Mas nenhum homem sensato, nem jurista algum, tornaria a sério tal pretexto. Em que se baseava, então, o Institutum Neroniano de recusar ao cristianismo os direitos que gozavam em Roma tantas religiões orientais e para considerar a nova fé como uma superstitio illicita. Para nós,
que vemos o desenrolar dos acontecimentos sob a perspectiva dos séculos, é bem manifesto que, desde a sua aparição, a mensagem evangélica se opunha substancialmente às próprias bases do Império. Mas, como sabemos, o certo é que nem o Império nem os cristãos tiveram uma consciência imediata dessa oposição inexorável. É verdade que, segundo as leis romanas, os cristãos incorriam no crime de lesa majestade e de sacrilégio a partir do momento em que, no seu coração, repudiavam os deuses do Império e especialmente fugiam do culto de Roma e Augusto. Mas, para haver sacrilégio, é necessário que haja um ato, e não há notícia alguma de que, nos 2 primeiros séculos, os cristãos se tivessem lançado a atacar ídolos, mas somente no século III é que vamos encontrar textos jurídicos que fundamentam as perseguições contra os cristãos na sua recusa de sacrificar a Roma e Augusto, isto é, na dupla acusação de sacrilégio e de lesa majestade. A princípio, portanto, não é sobre essas bases que se apoia a perseguição. Essa perseguição poderia talvez depender dos simples poderes policiais que possuíam os magistrados romanos, desse direito de coercitio, que lhes permitia castigar imediatamente e até com pena de morte os promotores de desordem públicas. Foi desse direito que usou Pôncio Pilatos quando levaram Jesus à sua presença. Mas os cristãos, por si próprios, não fomentavam qualquer desordem. Não havia súditos mais submissos e mais respeitosos das leis, e se sua profissão de fé causava alguma agitação pública, o fato era devido às reações da plebe e às manifestações organizadas não por eles, mas contra eles. Por isso, os magistrados romanos deviam sentir-se pouco à vontade ao aplicarem o seu direito de coercítio. E a prova é que, frequentemente, os funcionários provinciais pedirão instruções ao imperador. Dir-se-á que a fórmula Christianus esse non licet, não é permitido haver cristãos, foi admitida como princípio jurídico logo após a perseguição de Nero. Mas não se pode apresentar quaisquer bases explícitas para semelhante afirmação. Tudo se passa como se o Império Romano quisesse opor-se à nova fé por uma espécie de instinto de autodefesa, embora sem ter plena consciência disso. Assumisse o papel para o qual havia sido chamado pelo seu mestre, isto é, de ser entre os homens um eterno sinal de contradição. Temos, pois, de considerar a história das perseguições em função da dupla evolução que já indicamos. Por um lado, a da consciência política do Império, que no decurso dos 3 primeiros séculos vai avançando no sentido de um fortalecimento dos poderes públicos, de um domínio crescente sobre os espíritos e sobre as pessoas, opondo-se cada vez mais aos não conformistas. Por outro lado, a evolução da consciência cristã, que pela vida em comum, pelo trabalho dos seus pensadores e pelo exemplo dos seus mártires, se sente cada vez mais como antagonista irredutível do Império. E é assim que se pode compreender a grande divisão das perseguições em 2 partes. De 64 a 192 serão mais ou menos espontâneas, mais ou menos retardadas ou aceleradas pelos poderes imperiais, mas sempre esporádicas e sem apresentarem nunca um aspecto sistemático. A partir do século III, estabelecer-se-á um novo regime, o das perseguições por éditos especiais emanados do próprio governo e aplicáveis a todo o território do Império. Os resultados do segundo método serão incontestavelmente bem mais sangrentos que os do primeiro. Não se deve, portanto, considerar como histórica a cifra tradicional das 10 perseguições, que muitas obras piedosas ainda conseguiram. O número de 10, que aliás variou no próprio decurso dos primeiros tempos cristãos, parece ter sido adotado por causa do seu caráter simbólico. Não correspondia esse número às 10 pragas do Egito, e a besta, a qual, segundo o Apocalipse, seria permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, não havia de ter 10 cornos sobre suas cabeças, sobre esses cornos 10 diademas e sobre esse diadema 10 nomes de blasfêmias? Na verdade, não houve 10 perseguições sistemáticas, mas apenas 4 ou 5. Por outro lado, se quiséssemos enumerar todas as reações sangrentas dos poderes locais contra a propaganda cristã, em todas as províncias do Império, o número seria pelo menos 10 ou 12 vezes maior.
Resta ainda trazer a lume a questão que inquieta o espírito moderno. Mesmo que o Império Romano tenha tido razões mais ou menos lustras e mais ou menos instintivas para empenhar-se na luta contra o cristianismo, isso não explica as características horrorosas que a perseguição tomou desde o início, e que há de conservar mesmo quando não for obra de um louco. É que encontramos aqui um dos sintomas mais claros que anunciam a desagregação moral da sociedade romana e a sua futura decadência. Essa civilização que, sob tantos aspectos, havia levado tão alto o seu ideal humano e tinha sabido formular-lhe princípios muitas vezes admiráveis, dispôs-se a humilhar o homem e a rebaixar-se a si mesmo como espetáculos de uma incrível selvageria. Perante os relatos das torturas que se praticavam em Roma no tempo do Império, sentimos-nos possuídos do mesmo assombro que causa ao mundo atual a narrativa de certos horrores que este mesmo mundo, infelizmente, vem multiplicando. Hesitamos até em reconhecer nos responsáveis homens iguais a nós. Sempre houver em Roma um certo gosto pelo sangue, ou ao menos um certo hábito de acolher com interesse espetáculos mais ou menos sangrentos. Uma religião cujas cerimônias pareciam lembrar verdadeiros açougues certamente não podia criar sensibilidades apuradas. Acontecia às vezes que os animais do sacrifício, se tinham sido mal degolados, escapavam e corriam entre a multidão, salpicando-a com seu sangue. O incidente, considerado de mau agouro, chegou a ocorrer por um próprio Séptimo Severo. 2 vacas negras com um cutelo encerrado na garganta perseguiam o imperador até o palácio. O costume de proceder em público às execuções capitais, que era geral em toda a antiguidade, arrastava as multidões a espetáculos de uma excitação degradante. O escravo açoitado até a morte era coisa habitual, e se este ou aquele senhor alimentava as suas moreias com carne humana, o fato não causava qualquer escândalo. A partir dos últimos tempos da República, o gosto pelo sangue que o povo sentia foi sistematicamente aproveitado pelos governantes para o divertimento da plebe, ou com mais propriedade de expressão, para o seu embrutecimento. Na célebre fórmula Panem et Circenses, o segundo tema é tão essencial quanto o primeiro. Os jogos, isto é, a desmoralização coletiva, são assunto de que o próprio governo se encarregará. Não vale a pena insistir sobre este ponto. Poderiam ser evocados muitos fatos, e alguns deles de natureza bem penosa. Teríamos de mencionar aqui essas pantomimas em que um criminoso comum, substituindo o ator na cena final, oferecia ao público o espetáculo de uma agonia muitíssimo real, por exemplo, como um ridículo Prometeu pregado numa cruz à falta de um rochedo. Teríamos de recordar a responsabilidade de Augusto quando inventou para o bandido Celoros o suplício, que tão grande carreira havia de fazer, dos leopardos e panteras à solta diante de um homem nu. Teríamos de citar a lei que figura no digesto, segundo a qual se podia trazer qualquer condenado a Roma, a fim de lançá-lo às feras. Seria necessário lembrar aquelas orgias sangrentas a que serviam de palco as arenas, não só na capital, mas em todas as províncias, caçadas à maneira de matadouro, em que as feras eram enviadas às fornadas para a carnificina. Combates de gladiadores em que os combatentes, nem todos voluntários, se matavam aos milhares e às dezenas de milhares, incitados ou apupados por um público em frenesi. Para compreendermos esta volúpia de ferocidade a que os romanos darão vazão nas perseguições anticristãs, teremos ainda de pensar nessas sessões do meio-dia, em que os condenados à morte se deviam executar mutuamente até o último, ou na venantio matutina, que não passava de uma refeição das férias com carne humana por alimento. Por muito revoltantes que nos pareçam, estas cenas de que também os cristãos serão vítimas eram normais em Roma. E raros, muito raros, eram os assistentes que exteriorizavam a sua desaprovação. É, em última análise, esse complexo de intenção política por parte do poder e de baixa lisonja dirigida aos piores instintos da plebe que explica as condições em que se desenrolou a perseguição anticristã e se fixaram as suas atrozes características.